No vídeo passado eu falei a respeito de Yeshua, se ele é onipotente, onipresente ou onisciente. Então, se você quiser saber mais, clica no link, que vai estar aqui na descrição assim que estiver terminando o vídeo, vai te levar para o vídeo falando a respeito desse assunto. Hoje nós vamos falar dízimos e ofertas. São obrigatoriedade, te levam para o inferno, porque você estará roubando ao eterno, ou é algo que tem que vir de dentro do coração. E aí nós nos perguntamos, da onde veio essa palavra dízimo? Ah, está escrito na Bíblia. Tá, a Bíblia ela foi traduzida do grego para outras línguas. Então, essa palavra dízimo, diretamente do grego, ela é já do latim e assim para as demais línguas de outros países. Mas o que nós podemos entender? Dízimo veio da décima parte, décimos, que era isso que estava escrito no grego. E aí acabou se popularizando como dízimo, a dízima, ou seja, a décima parte. E dentro da etimologia clássica, a palavra veio se modificando e da origem de onde ela surgiu era chamada de décem, ou seja, essa era a raiz que originou a palavra dízimo, que do latim vulgar veio modificando e acabou chegando para a palavra decimare, que significa pagar a décima parte. E décima, que seria pagar a décima parte de algo, ou seja, de algo que você obteve, você tiraria a décima parte daquilo ali. Lá, há milênios anos atrás, o dízimo era tirado de alimentos, principalmente dos grãos. E aí, dos grãos, da hortelã. Então, tudo estava voltado para essa parte em específico. E por volta dos séculos 12 e 13, com a formatação da língua portuguesa, essa palavra, décimo, décima, sofreram alterações fonéticas e acabou virando dízimo. Então aqui já começamos a entender e a perceber que essa palavra dízimo não existe em contexto nenhum bíblico. A palavra dízimo, escrito dízimo, ela foi uma modificação vinda da palavra décem, décimo, décima, para chegar até o que nós conhecemos hoje como dízimo. Mas dentro do contexto bíblico, agora sim vamos começar a adentrar na verdade a respeito do que é o dízimo. Por que surgiu tirar décima parte de algo? Dentro do contexto bíblico, a origem da palavra décima parte era tirar algo para sustentar alguma coisa e alguém. Que nós podemos dizer que eram para sustentar reis, templos, e que isso não se restringe, como muitas pessoas, ou até na sua grande maioria, pela falta de informação, acredita que isso só se restringia a Israel e a questão teológica que nós cremos hoje através da Bíblia. Não. O dízimo era de praticamente todas as nações. Isso existem fatos históricos, arqueológicos, que provam que essa décima parte não se restringia apenas ao povo de Israel, para o templo e para sacerdotes e também para a tribo de Levi. Podemos citar algumas grandes nações, como os egípcios, os babilônios, os fenícios, e só depois, lá para o século XIV a.C., é que chegou de forma literal, na parte escrita, para o povo de Israel, que se era conhecido como Maaser, que é a décima parte. E aonde nós temos essa origem dentro do Tanar? Começa lá em Gênesis, capítulo 14 e versos 20. Abrão, posteriormente se chamaria Abraão, deu a sua décima parte, ou seja, o dízimo, de todos os despojos que ele já havia conquistado, as guerras e tal, para nada mais, nada menos do que Melquisedeque, que era reconhecido como rei de Salém, que posteriormente virou Jerusalém, era rei de Salém e era sacerdote fiel do eterno Deus Altíssimo. Agora vamos dar uma parada só um pouquinho para a gente entender Abraão e Melquisedeque. Se Abraão entrega a décima parte de tudo que ele possuía para Melquisedeque, qual seria a finalidade? Ora, Melquisedeque era sacerdote e Melquisedeque sustentava viúvas, órfãos e
tinha sua comunidade, que muitos eram carentes, muitos eram pobres. Então, Melquisedeque tinha essa finalidade, já existia essa finalidade de sustentar aqueles necessitados. Pegaram aqui a origem real do que significa dar a 10ª parte de algo para alguém, porque nós começamos a nos questionar, para que o Eterno precisaria de algo terreno para algo espiritual? Então, esse conceito que Melquisedeque já tinha como sustentar pessoas que não tinham capacidade de sozinhas se manterem por vários motivos, ou por doenças, ou por morte, né, ou por se tornarem viúvas. Então, ele tinha essa necessidade, né, de sustentar. Então, Melquisedeque possuía atributos terrenos que o colocava na condição de se sustentar e também sustentar o povo. Como ele era sumo sacerdote, né, um sacerdote do Eterno, então ele não trabalhava, então ele precisava de ser sustentado. Então, os povos que conheciam Melquisedeque, que conheciam essa situação que ele se colocava diante do Eterno, ajudavam. E, automaticamente, Abraão conhecia, por isso, quando o viu, a primeira coisa que Abraão fez foi tirar a 10ª parte do que tinha, porque ele sabia da necessidade de que Melquisedeque tinha para se autossustentar e também para sustentar o povo que habitava junto dele. E aí, só mais tarde, é que Moshe introduz o dízimo, introduz o Maaser dentro do contexto social para sustentar os levitas, os estrangeiros, os órfãos, os mais necessitados, os menos favorecidos e também as viúvas. Ué, mas o dízimo não era para dar para o Eterno? Para sustentar a casa do Eterno? Vamos entender melhor. O que poderia se imaginar é que a 10ª parte era para sustentar templo, ou seja, manutenção do templo, sacerdotes com suas casas, suas riquezas, comprando terrenos, adquirindo posses, joias. Então, se não era para isso, nós acabamos de entender que a 10ª parte do que você dá é para sustento daquele que não tem, daquele que não consegue se sustentar. E para aqueles que fazem a obra do Eterno. Fazer a obra é uma coisa. Sustentar com alimentos, sustentar com passagem, sustentar com moradia. Agora, quando você começa a sustentar luxos, riquezas, isso foge completamente do verdadeiro sentido da palavra Maaser, 10ª parte. Até aqui nós entendemos a origem, as mudanças linguísticas e a natureza verdadeira de se contribuir com a 10ª parte. Agora vamos entrar nas aberrações, nas mutações que esse ato sofreu, que antes para sustentar pessoas menos favorecidas e pobres, para sustentar riquezas e poderios de pessoas, de homens e mulheres, que acreditam que esse é o fim do dízimo. Chegada das leis, através de Moshe, e não menos importante, essa parte do Maaser também chegou junto com as leis. Por quê? Porque haviam 12 tribos. E provavelmente você já ouviu essa história, mas você precisa entender o contexto verdadeiro do que se realmente a gente consegue entender a respeito das 12 tribos e da tribo separada para receber a 10ª parte dos despojos, dos grãos, da hortelã e de todas as outras coisas. O capítulo e o verso mais trabalhado nos meios evangélicos e praticamente em todo o sistema teológico, todos nós conhecemos, é a famosa e tão importante Malaquias 3:10, que então os líderes religiosos se apoiam para garantir que este ato seja uma obrigatoriedade para com Deus, e muitos até afirmam que se você não der a 10ª parte do que você tem, você não vai entrar no reino do Eterno. Porque está escrito, não roubarás. E se você rouba, você não pode entrar no reino dos céus. Vamos entender. Temos aquela frase, roubará o homem a Deus? Aí fala, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição, sois amaldiçoado, vós a nação toda. Que, se ele, o Eterno, não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas, por vossa causa,
repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. E aí pronto. A partir daí, cria-se toda aquela analogia a respeito de se dar o dízimo. A obrigatoriedade, porque você vai ter uma vida de escassez, você vai ter uma vida de miséria, você vai ter uma vida de pobreza, né? Você não vai conseguir se manter vivo, você não vai conseguir manter os seus, porque você está roubando ao Eterno. Isso é verdade? Então vamos à verdade. Claro que não. Essa lei aqui em específico foi criada como uma lei nacional e teocrática exclusiva apenas para o povo de Israel. Por quê? Porque existia uma tribo, que era a tribo dos levitas, que eram tribo de sumo sacerdote e sacerdotes, que serviam integralmente, ou seja, dia e noite, ao templo, né? No caso lá seria o tabernáculo. Ainda não existia o templo físico. Então, esses levitas eram responsáveis por toda a manutenção, por toda a vida, literalmente, dentro do tabernáculo. Você imagina, ali tinha a Arca da Aliança, o propiciatório, que o Eterno estava ali, a sua grandeza, a sua glória estava ali. Não que ele habitasse dentro do tabernáculo, mas a sua glória se estendia naquele tabernáculo, naquele lugar, naquele propiciatório, para que ele pudesse falar com o sacerdote, ou melhor, com o sumo sacerdote. O imposto era uma forma de manutenção do tabernáculo e daqueles que serviam ao Eterno dentro do tabernáculo. Ou seja, aquela tribo em específico trabalhava para aquilo. Então eles não tinham sustento de terras, eles não tinham plantações, eles não faziam nada. Nada no sentido de trabalhar para se autossustentarem. Eles doavam a sua vida integralmente ao tabernáculo. Mas isso não quer dizer que eles viviam sobre luxo. Isso não quer dizer que eles viviam sobre sustentação de ostentar riqueza. Então, o dízimo era o imposto agrário da lei de Moshe para sustentar o templo, ou seja, sustentar o tabernáculo. E os sacerdotes, que, como eu falei, não tinham terras, não tinham plantações, não tinham trabalho, né, para se autossustentar. Eles precisavam, literalmente, serem sustentados verdadeiramente pelas outras 11 tribos. Agora, o que era a Casa do Tesouro? A Casa do Tesouro, na tradução, era o quê? Era um depósito físico aonde se eram armazenadas as contribuições de grãos. De grãos. Não de posses de moedas, de joias, grãos. Era para sustentar a cada homem que trabalhava dentro do tabernáculo. Mas onde está escrito que era para sustentar a vida luxuosa dos sacerdotes, sumos sacerdotes, dos coanins, né? Dos Cohen? Cadê? Não era para sustentar eles, né? A sua boa vida, né? Mostrar que eles, né, são prósperos, enfim, né, com suas riquezas, né? Naquela época não tinha carro, não tinha apartamento, não tinha joias, né? Existiam joias, mas não como nós conhecemos hoje, né? Não existiam posses e posses e posses de terras, né? Terrenos, construções faraônicas, mas existiam pessoas que tinham um pedaço de terra onde tinha a sua tenda para que ele pudesse descansar. E a sua grande maioria praticamente ficava dentro do templo, porque havia um revezamento contínuo daqueles que serviam dentro do tabernáculo. Então, por que surgiu essa frase, esse texto tão forte? Porque todas as outras tribos, e quando fala de tribos, fala da nação toda de Israel, todas as outras tribos, elas pararam de sustentar, literalmente, não levavam dízimo, não levavam oferta, estavam retendo para si mesmos. Então, os sacerdotes, o sumo sacerdote e aqueles que trabalhavam no templo, eles estavam passando fome, eles não tinham o que comer. Então, o Eterno se irou, peraí, eu dei uma ordem expressa para que eles tirassem, cada um da tribo, a 10ª parte de tudo para entregar aos sacerdotes, ao templo, o tabernáculo, e a nação estava aí sim, roubando ao Eterno. Por quê? Porque se você tira o sustento daquele que serve ao Eterno, você está tirando o sustento do próprio Eterno. Você está entendendo? Essa é a lógica. Por isso estariam roubando ao Eterno, porque você estaria tirando o sustento daqueles que estariam ali, corpo, alma e espírito, literalmente se doando para
o tabernáculo a serviço do templo. Essa é a verdade e a verdadeira explicação com relação ao dízimo. Roubará homem a Deus? Homem quem? A nação de Israel. Sim, estavam roubando, porque eles não estavam dando aquilo que foi ordenado pelo Eterno para sustento da tribo de Levi. Então, sim, estavam roubando o próprio Eterno. E ele pergunta, me roubando em quê? No dízimo das ofertas. Essa é a maldição, porque com maldição sois amaldiçoado. Porque no momento que você deixa de obedecer, automaticamente a desobediência. E aí entra o pecado, que entra a maldição. Então é nessa questão. E aonde isso se reflete nos nossos dias atuais? Aí podemos achar lá 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, que aí já vamos entrar na questão, né, após a vinda de Yeshua, o Novo Testamento, que nós conhecemos como Brit Hadashah, e aí nós começamos a entender que as pessoas que se convertiam e tinham condições começaram a sustentar os apóstolos, começaram a sustentar a igreja, tá? Igreja no conceito grego. Mas eram sinagogas, eram pessoas que tinham, às vezes, uma casa que ali onde se reuniam, muitos se reuniam em praças públicas, se reuniam em florestas, se reuniam no deserto, se reuniam em qualquer lugar. Mas quando dava para eles terem um lugar em específico para se reunir, uma casa, por exemplo, aquela casa teria que ser sustentada. Às vezes até o dono abria mão da sua vida para dar lugar a um apóstolo para morar, para poder comer, para poder tomar banho, para poder dormir. Então, ali era um lugar de servir ao Eterno. Então, naquele momento, naquela casa, as pessoas davam os seus dízimos e as suas ofertas com todo o coração. Não porque havia uma obrigatoriedade a ser feita, mas porque eles acreditavam e tinham consciência de que dar dízimos, dar ofertas, era para sustentar aquele apóstolo, sustentar a palavra do Eterno ali, que era a palavra do Eterno. E aí vieram as igrejas, nos dias atuais e também há séculos, né, atrás, acredito que no século 3 e 4, com a entrada de Roma no circuito cristão, e a palavra Cristo é grego, não é hebraico, a palavra Cristo é ungido, que foi a palavra que mais se aproximou que havia, que era Mashiach, o ungido, Yeshua, o Mashiach, aquele que salva, o ungido, para salvar, para levar as boas novas, para levar a salvação, levar a palavra do Eterno. Então, essa palavra cristão veio de Cristo, que veio da palavra traduzida do Mashiach para o grego, para Roma, para o latim, e assim sucessivamente. Então, entendemos por que temos essa carga, né? Carregamos esse fardo da igreja de Roma, na época dos concílios de Nicéia e Constantinopla I, e eu venho sempre falando sobre isso, porque é ali o foco de tudo que nós conhecemos hoje. Entenderam? É dali que surgiu tudo que nós conhecemos hoje. E, infelizmente, Lutero, Calvino e todos os outros trouxeram esse dogma, trouxeram esse fardo da igreja de Roma, né, dos concílios de Roma, para dentro das suas igrejas. E aí criaram esse dogma, esse fardo, essa obrigatoriedade de que você tem que dar 10ª parte de tudo que entra nas tuas mãos para sustentar a obra do Eterno. Mentira! Não há menção nenhuma dos evangelhos falando a respeito, nem próprio Yeshua falou sobre isso. Porque se isso era algo que deveria ser colocado, deveria ter sido dito por ele e por todos os apóstolos. Mas dar dízimos e ofertas é algo que venha do coração. Não é uma obrigatoriedade, nem uma maldição na sua vida. Se você não quiser dar, não dá. Isso só mostra o quanto você despreza a palavra do Eterno. Mostra o quanto você despreza a obra do Eterno. Mas isso não faz de você uma pessoa pecaminosa, uma pessoa maldita. Entendeu? Então, tire esse fardo, esse dogma. Deixem o prazer da alma, do espírito, falarem mais alto dentro dos vossos corações. E não a obrigatoriedade de um dogma de homens, não do Eterno, não de Yeshua, não dos apóstolos, não dos evangelhos. Então aqui nós vemos que dar é algo que vem de dentro do coração, que vem da alma, que vem da gratidão por aquilo que você recebeu sem merecer. Nenhum de nós merecemos, nenhum ser humano é digno da presença do Eterno, do Ruach HaKodesh, do vento do sagrado que sopra na sua vida, que sopra dentro do seu interior, que sopra dentro da tua casa. Casa, não um lugar físico, mas a sua casa, que é você. Entenderam? Serás salvo tu e a tua casa.
essa aqui é a minha casa que será salva. Não a minha casa terrena, não a minha família. É a minha casa, minha casa. Eu sou a casa do Eterno. Essa é minha casa. É aqui que eu habito. É aqui que eu ando, é aqui que eu moro. É aqui que eu me sustento. Não a casa terrena. Serás salvo tu, a tua alma, o teu espírito e a tua casa que será salva. Ué, mas a carne será salva? A carne não apodrece? Não, os ossos permanecem. Quando houver a ressurreição, o que vai ressurgir? Os ossos. É nesta carne, é nesta matéria que será transfigurada. Se não haveria necessidade de você ressuscitar, você sairia do céu direto para cá, ou sairia direto da onde você está dormindo para cá. Não precisaria você ressuscitar. Ressuscitar, você precisa de um corpo. É a sua casa. É a tua casa. Dei um spoiler aqui agora de um outro assunto que nós vamos falar posteriormente. Mas enfim, dar dízimo, dar oferta é de coração. Aprendam isso dentro dos seus corações. Não permitam que homens, mulheres, supostos líderes religiosos oprimam vocês de que vocês devem fazer algo porque senão vocês vão para o inferno. O máximo que vai acontecer é você deixar de ser escolhido. Você vai ser salvo, mas não vai ser escolhido. Isso também é um tema que eu vou falar posteriormente. Então eu espero que tenha ficado muito claro a respeito do dízimo. Eu dei essa explicação da origem, como nasceu, como é que se tornou, como é que chegou até a palavra que conhecemos hoje, para que a gente tenha uma noção melhor do que se trata realmente, não fique algo só no imaginário, ou superficial, ou raso demais. Então, há momentos que a gente precisa se aprofundar um pouquinho mais para entender melhor, até para passar melhor para outras pessoas. Então, a ideia de se doar, e eu vou falar aqui no genérico, de se doar por inteiro, até quando você se doa para o Eterno, é o dízimo que você está dando, é uma oferta. Você tira parte de você, parte das suas horas, parte do seu tempo para doar para o Eterno, para fazer de sedacar, fazer a obra do Eterno. Então, se você faz isso de coração, acabou. Então, quer dizer, você é obrigado a ajudar? Você é obrigado a fazer? Você é obrigado a se doar? Não. Você faz se você quiser. Quando Yeshua disse para aquele homem rico, disse, tudo isso que você faz está perfeito. Você dá o dízimo, você dá a oferta, você conhece as leis, você estuda sobre os preceitos, vende tudo que é seu, dê aos pobres. Ele não falou para dar para o templo. Ele falou templo, falou pobres. E siga-me. Deus necessitados. Eles precisam. O templo já estava abastecido de muita riqueza, muitos dotes, muitas terras, né? Então, haveria necessidade de doar aos pobres. Essa é a fidelidade. Essa é a realidade do reino do Eterno. São os menos necessitados, são aqueles menos afortunados que nascem para essa condição, para que você, para que eu, sejamos provados. E, nossa, isso é uma dádiva. Você servir como prova para o Eterno. Aí você vai dizer, Alex, eu ser pobre, servir como prova? Essa é a visão equivocada que a igreja passa. Nem sempre eu vou fazer com as duas mãos aqui, nem sempre a miséria, a pobreza é sinônimo de maldição, é sinônimo de escravidão, é sinônimo de demônios. Muitas das vezes, passar por determinadas provações, passar por determinadas privações é uma provação. E nós somos provados dia após dia. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se libertem de verdade, se libertem dos dogmas, se libertem de homens, se libertem de coisas que te aprisionam, que te engessam, que te cegam, que te impedem de serem verdadeiramente vasos de luz na mão do Eterno. Então se libertem, sigam na verdadeira luz, que é Yeshua Mashiach, meu mestre, e o Filho amado do Eterno.